Meus irmãos, a paz do Senhor. Pedir só mais um minuto em pé, por favor, abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, é o texto que nós vamos meditar essa manhã. Mateus 28, versículos 16 a 20. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações, assim como Ele falou ontem, vai continuar falando hoje aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui essa manhã, que veio com o coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar a você. Eu creio que Deus vai falar de um modo muito especial. Os irmãos que estiveram aqui ontem, viram que eu fui lá no começo do livro de Marcos, quando Jesus chama seus discípulos. Lembram disso? Amém? Então hoje a gente, com isso em mente, Jesus chamou seus discípulos, trabalhou com eles, fez todo um processo de discipulado. Agora a gente pode chegar nesse texto, que agora a gente entende a profundidade disso. Para que você consiga captar direitinho o que eu vou dizer, lembra que ontem nós usamos os textos de Marcos e de Lucas e mostramos que Jesus subiu a um monte. Lembra disso? Passou a noite inteira orando, depois chamou os seus discípulos. Esse monte na região da Galileia. Jesus sobe nesse monte, chama os discípulos. Agora olha que interessante. Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Pode sentar e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto aí. Meus irmãos, John Wesley, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja, também um grande teólogo, John Wesley disse que a igreja não muda o mundo quando ela faz convertidos, mas a igreja muda o mundo quando faz discípulos. É verdade. Porque uma coisa é você ter convertidos, outra coisa é ter os discípulos de Cristo. Porque para ser discípulo de Jesus a coisa é mais séria, mais profunda. Tem a ver com muito mais do que a aparência, tem a ver com muito mais do que o jeito de falar. Ou seja, é muito mais do que um teatro comportamental. Ser discípulo de Jesus é um estilo de vida, um jeito de ser. Abraçar o discipulado de Jesus é ser muito mais do que um crente entre crentes, uma espiritualidade em série que, conhecendo um, conhece todos. Para ser discípulo de Jesus é preciso ser quem é. Eu quero deixar uma coisa muito livre aqui essa manhã. Você, para Deus, não é tratado como massa, povo, número num cartão de membro. Você, para Deus, é tratado como discípulo, gente, a pessoa que você é. Por isso que, como eu li ontem, o que Jesus fez? Deu nome para cada um dos discípulos que ele chama. Texto bíblico que nós lemos ontem, os dois mostraram os nomes dos discípulos, os 12 nomes. Agora parece só 11, porque todo mundo já sabe que Judas aqui já está fora. Só que é bem importante lembrar uma coisa: ainda assim o grupo está ali, e Jesus está com os discípulos, e vão conversar, e vai ser uma série de coisas. E eu quero essa manhã pensar nesse texto, é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, porque esse texto é um dos mais incríveis da Bíblia. É um texto repleto de lições, mais do que isso, de desafios. É um daqueles textos que desarmam as nossas aspirações. É um texto que vai trabalhar umas coisas impressionantes. Por isso eu quero que você mantenha o máximo de atenção que você puder a esse texto. Porque tem um problema entre nós, igreja, que é um negócio terrível. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem a mania de decorar alguns textos, ou achar que conhece só porque lê o texto pela milionésima vez. Não é verdade? Se eu falar que hoje o Senhor é meu pastor, não preciso nem terminar. O resto vem pronto na programação neurológica cristã, não é? Só que aí que está o problema. De tanto a gente ler e passar o olho por cima, acha que conhece. E aí tem o chamado falso domínio. É o que acontece com esse texto.
Tudo quanto é crente que eu conheço na face da terra sabe esse texto aqui, de por todo mundo e pregar o evangelho. Só que o que a gente faz é justamente o contrário, é vir de todo mundo que a gente está aqui há 40 anos, você já sabe o endereço. É autossabotagem eclesiástica. Não é verdade? O texto diz ide. A gente diz, não, vim de vocês que a gente já está aqui faz tempo. Não é assim? À medida que a gente vai lendo os textos, a gente vai tendo a falsa sensação de domínio. E isso cria em nós outras exegeses, hermenêuticas tendenciosas. Capacidade que a gente tem de pegar os textos e torcê-los para nós. E aqui hoje eu não quero torcer, eu quero trazer o texto para nós. Porque esse texto por si só tem tanta coisa para nos ensinar, que eu tenho certeza que se o Espírito hoje trabalhar no nosso coração e na nossa mente, nós vamos sair daqui com uma concepção muito maior, muito mais ampla, muito mais aberta do que significa ser e fazer discípulo de Cristo. Aliás, é bom ter de cara uma coisa: ninguém consegue fazer um discipulado se não for discípulo, porque é discípulo que faz discípulo, é servo que faz servo, gente da mesma natureza. Não adianta a gente tentar fazer aquilo que nós não somos, não é verdade? Não, nós vamos gerar um grupo de pessoas estranhas, híbridos, monstros da fé. O que Mateus mostra para nós aqui, Mateus faz questão de deixar um detalhe que passa despercebido na leitura rápida de muita gente. Olha o versículo 16, ele diz que os 11 discípulos foram para Galileia. Não é por acaso que essa informação está registrada aí. Ir para Galileia é ir para o mesmo momento. Principalmente, alguns teólogos trabalham com a ideia de que Jesus manda eles para o mesmo monte onde tudo começou. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, agora vocês vão começar a refazer o caminho do Cristo. É o Cristo ressurreto que está aqui falando com eles. E ele está dizendo, vai para Galileia. Vão para Galileia e fiquem lá. Irmãos, se tem uma coisa que é extraordinária da Bíblia, é você observar o jeito que Jesus agiu depois de ressurreto. Só para você ter uma noção, a coisa que Jesus mais fez depois que ele ressurgiu, sabe o que foi? Comer. Olha que tremendo. Por isso que crente come demais, segue o mestre, né? Foi a coisa que Jesus mais fez depois de ressurreto, comer. Se você procurar o Jesus da Bíblia ressurreto, pode procurar uma refeição que você acha do lado. Quer ver uma coisa? Jesus vai a pé 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, a pé. Ele acabou de vencer a morte. Mas sabe o que ele faz? Anda a pé. Com 2 discípulos complicados, em crise, quase em depressão. 2 discípulos descendo para o caminho de volta. Olha para mim aqui, não é fácil esse caminho. Imagina que esses 2 discípulos saem de Emaús e avisam para a família deles, vamos seguir o mestre, ele é o Messias, ele é poderoso. E a família, não vai não, isso aí é mais um, porque na época tinha um monte de gente que se auto-intitulava Messias. Aí Jesus morre, passam 3 dias, eles não ficam sabendo de nada, resolvem voltar para casa. Imagina só como esses homens voltam, injuriados, deprimidos, pensando como é que vai ser ter que encarar a família e falar, vocês tinham razão, a gente errou, seguiu o cara errado, ele morreu, e a gente viu ele morrer, até agora nada. Imagina, aí você tem que descer, cada passo é uma eternidade, e vão os 2 discutindo entre eles. Aí o que Jesus faz? Olha que impressionante, Jesus é ressurreto, acabou de vencer a morte, deu o golpe final, fechou a porta da última solidão, tem a autoridade, a chave na mão, e sabe o que ele faz? É humilde o suficiente para andar a pé. Isso para mim é extraordinário. Jesus não tem as nossas manias de poder, Jesus não tem os nossos defeitos de aparecer, Jesus não tem as nossas taras, ele é livre. Ele simplesmente anda a pé, 11 quilômetros, com 2 discípulos em confusão. Mais ainda, ele aparece e não é reconhecido. Se bem que o coração queimou na hora, o coração detectou, mas os olhos não viram. Esse é o nosso problema como igreja. É preciso fazer uma conexão entre os nossos olhos e o nosso coração, porque às vezes nosso coração detecta a santidade, mas os olhos ainda não viram. Porque os olhos acham que santidade é isso aqui, só o coração sabe o que é santidade. 2 discípulos, confusão, crise, angústia. Jesus se aproxima e começa a andar com eles, e vai andando. E sabe o que Jesus faz? Alguns dos maiores comentaristas bíblicos trabalham com a ideia de que o que Jesus está fazendo naquela rua é reescrever Gênesis. Havia caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora tem uma confusão total na mente dos discípulos, que eles não conseguem entender o que aconteceu, e vem Jesus e começa a colocar ordem naquela confusão através da palavra. Jesus começa a conversar com eles e citar Isaías. E sabe o que é mais interessante ainda? Olha o discipulado como acontece.
Conversa de crente, para ser de crente, tem que ser sobre Cristo. Cristo é o centro de tudo. Quando você estiver feliz, quando estiver triste, Cristo tem que ser o centro. Os discípulos estão tristes, injuriados, voltando para casa, mas eles falam de Jesus para Jesus. Quem é você? Não sabe de onde ele veio? Ele era tremendo, ele era extraordinário, varão poderoso de obras. Ele morreu, os caras começam a falar de Jesus para Jesus. Quem que é esse estranho aí que não conhece ele? Como é que pode existir alguém que não conheça o nosso Cristo? Aí a parte mais linda, a Bíblia diz que eles estão chegando na entrada da cidade, e olha o que Jesus faz. Jesus fez, o texto bíblico frisa isso, Lucas. Jesus fez como quem ia para longe. Imagina a cena. Ô gente, foi bom andar com vocês, muito prazer, eu vou para cá e vocês vão para lá. Os discípulos fazem o único convite que Jesus não rejeitou nenhum enquanto esteve aqui. Jesus rejeitou convite para honrar, rejeitou convite para ir para Jerusalém, rejeitou convite para ir para Herodes, mas esse foi o único que ele não rejeitou. Vamos lá em casa? Ele foi. Ele vai para casa com a gente, vamos para casa, vamos lá. Ô irmão, nenhum discipulado acontece se Jesus não estiver na sua casa. Não é aqui, é em casa. Leva Jesus para a sua casa. Não é o sentar no culto, levantar a mão, falar línguas. É em casa. É receber Jesus na mesa. Porque tem um detalhe que eu vou te dizer agora que é capaz de te libertar. A Bíblia diz que Jesus vai para a casa dele, e na cultura judaica tem uma coisa tremenda. Quando você convida alguém para a sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer quando a pessoa chega lá, principalmente um viajante, é correr lá dentro, pegar uma bacia com água, se você não tiver escravo, não for um cara rico, pegar uma bacia com água e lavar os pés do seu convidado. Jesus passou por uma cena estranha em Lucas, que ele chega na casa de Simão, que é um indivíduo de um certo dinheiro, que dá um jantar para ele, mas não lava os pés dele. Vem uma mulher por trás da mesa e lava os pés de Jesus. Esses discípulos agora chamam Jesus, então a cultura judaica normal é que eles recebam Jesus e lavem os pés, que Jesus tinha feito com eles um pouquinho antes, lá na mesa da ceia. Ele desceu da mesa e lavou os pés. Eu fico tentando imaginar Jesus segurar o choro, sabe? Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, e na cultura judaica, o convidado nunca toma o pão. Quem toma o pão é sempre o anfitrião, o dono da casa. Ele toma o pão, parte, dá uma bênção e entrega para o convidado. Só que Jesus chegou na casa. Se Jesus chegou lá, a casa não é mais sua, é dele. Ele é o dono, ele é o anfitrião, ele é o Senhor. Então ele toma o pão, parte e dá. Jesus fez uma coisa que até hoje a gente faz na ceia. Tomando o pão, abençoou, partiu e deu. 4 verbos: tomar, abençoar, partir e dar. Quando Jesus faz isso com 2 discípulos no caminho de Emaús, ele toma, abençoa, parte e dá. Na ceia lá com os 12, ele tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Paulo vai colocar ordem na ceia dos Coríntios, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. O que ensinei do Senhor também vos ensinei. O que recebi do Senhor também vos ensinei. Na multiplicação, Jesus toma o pão, abençoa, parte e dá. Ou seja, 2, 12 ou milhões. Se Jesus estiver lá, ele nos recebe, nos abençoa, nos parte e nos devolve ao mundo. A gente faz parte do processo de Cristo. É uma conversa íntima com Jesus. Aí a Bíblia diz, uma das cenas mais lindas da Bíblia, que eles reconhecem que é ele, aí quando partem para cima ele desaparece. Aí usa os poderes. Olha que tremendo. Desaparece. Aí os discípulos voltam para Jerusalém. Só que notem, uma coisa é chegar descendo. De Jerusalém para Emaús é descida, 11 quilômetros. Agora é subida para voltar. E você já andou 11 quilômetros descendo. Está cansado. Para baixo é mais fácil. É ou não é? Imagina como é que sobe a 1000. Sabe por quê? Porque não interessa cansaço para quem teve um encontro com Jesus em casa. Quem tem um encontro com Jesus em casa vence cansaço, subida, distância, deserto. Não tem nada que segure quem tem uma notícia. Ele ressurgiu, esteve lá em casa, faz parte da nossa vida de novo, está de volta. Ele está na vida, está na história. Quem tem um encontro com o ressuscitado em casa, não tem distância, não tem preguiça, não tem chuva, não tem igreja longe. Ele faz a obra, porque o ressuscitado é real para ele. Aí a Bíblia diz que eles subiram. Quando chegaram em Jerusalém, entraram na casa, imagina a cena, entraram cansados, suados, tentando falar, atropelando a palavra. Sabe quando você tem uma coisa tremenda para dar e fica aquele desespero, e o outro tem que falar, calma, relaxa, né? E eles olham e falam assim, ele ressurgiu. Estava lá em casa, agora. E aquela confusão. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece na sala e diz 2 frases. A primeira,
Paz seja convosco. Shalom. A segunda, vocês têm alguma coisa para eu comer aí? Não deu para comer lá? Tem alguma coisa para eu comer aí? Onde tem o Jesus ressuscitado, tem uma comida do lado. Sabe o que Jesus está fazendo? Dando a maior aula de discipulado da história. Quem faz qualquer movimento na igreja não faz para ser extraordinário, faz para ser normal. Olha o que Jesus fez. Acabou de ressuscitar. O maior milagre de todos os tempos, vencer a morte. Sabe o que ele fez do lado? Comeu. A coisa mais comum que todo ser humano faz em todo o tempo, que você fez hoje e vai fazer até o final do dia. Ou seja, Jesus é o extraordinário misturado com o comum. Ele é espetacular, mas é normal. É sublime, mas é nosso. O que significa que todo crente, para ser crente de verdade, ele tem que ser a mesma graça que é no domingo, na segunda-feira. O mesmo fogo do púlpito, na mesa de casa. A mesma glória que é aqui, é lá. Extraordinariamente comum. Eu sinto falta de gente comum nas igrejas. De gente que não precisa falar em línguas para me cumprimentar. Eu sinto falta de gente comum, que pode me abraçar como meu amigo, sem precisar dizer, foi Deus que mandou. Eu sei, o fato de você existir já é Deus que mandou. Gente comum. Gente que se abraça, que ama, que chora, que tropeça, que cai, que precisa do outro, que se não fosse a graça não estava vivo. Você está aqui hoje porque tem um Deus de gente simples. Um Deus que se encanta com gente comum. Irmãos, a coisa mais extraordinária desse texto é Jesus mandar os discípulos para Galiléia. Galiléia é terra de pobre, terra de ninguém. Até hoje Galiléia, Israel, é um lugar meio esquecido, não tem muita coisa não. É periferia, zona morta do mundo, lugar onde não se escreve história, onde não se nascem poetas. Jesus chama seus 12, seus 11, para fazer uma diferença brutal no mundo, e ele marca a Galiléia. Não foi em Roma, não foi em Jerusalém, não foi nos grandes movimentos. Jesus não marcou um encontrão, um congressão. Jesus chamou 11 homens num monte comum e sumiu da história, para deixar que eles aqui, na parceria da graça, mudassem o mundo. A Bíblia diz que ele vai começar a subir bem devagarzinho na frente deles. É uma das cenas mais lindas de todos os tempos. Jesus podia simplesmente chegar para os discípulos e falar assim, ó, gente, acabei de sair do túmulo aqui, ó, venci a morte, todo mundo está sabendo. Tomé, toca aqui. Tocou? Fala para eles, é verdade ou não é? Tomé fala, verdade, toquei nele, agora senti, pronto, cumpri minha missão, o Espírito está vindo aí, eu fui, hashtag partiu. É ou não é? Ele podia falar isso, não podia? Ele já cumpriu a missão dele, não cumpriu? Já fez tudo o que fez, o Espírito estava vindo, podia voltar tranquilo, de boa. Mas sabe o que ele fez? Começou a andar, aí aparece aqui, depois aparece lá embaixo, aí vai lá num barco buscar 2 discípulos que desviaram e voltaram a pescar. Jesus mandou eles pescar homens, eles voltaram a pescar peixe. Depois ele aparece de novo em outro lugar, aí aparece lá atrás no fundão, depois avisa para os discípulos, agora vão lá para Galiléia que eu vou lá. Depois de ressurreto, com tudo para ir embora para o céu, não é para qualquer lugar, é para o céu, ele resolve ficar andando. Isso chama-se saudade. Sentimento que você só tem quando ama. O Ben Alves diz que a saudade é sua alma dizendo para onde ela quer voltar. Jesus podia desaparecer num piscar de olhos e sumir, mas ele vai subindo bem devagarzinho assim, ó, e é uma nuvem quem vem e encobre. Imagina essa cena. Jesus está subindo, mas os olhos ficam nos discípulos. Os discípulos ficaram, mas os olhos vão com o mestre. É uma troca de olhares. Aí vem a nuvem, cobre os discípulos olhando para cima, procurando. Vem o anjo e fala, vocês estão olhando para cima por quê? Ele foi, mas ele vem. Nem chegou, já tem vontade de voltar. É saudade. Um coração de Deus tocado por 11 homens humildes. Tem uma coisa que Deus ainda faz e que mantém a nossa esperança de pé, chama-se arrebatamento. Aquilo que gera saudade em Deus, para buscar um povo para ser seu para sempre. Tudo começa e termina aqui. Deu para entender? Ou seja, a espiritualidade mais genuína, mais profunda de um crente é o quanto ele consegue ser humilde, o quanto ele consegue ser parecido com Jesus. Para que fazer um discipulado se ele não aponta para Cristo? Para que fazer um discipulado para encher a igreja de crente fabricado a granel? Para que encher a igreja de crente no nosso estilo, com os nossos defeitos e os nossos problemas? Para que perpetuar uma espécie que às vezes precisa morrer? Nós somos chamados aqui hoje para entender uma coisa muito simples. O processo de Deus para a igreja é que ele tenha muitos irmãos e ele seja o primogênito, todo mundo parecido com Jesus. Dizem os rabinos da linhagem cristã, os rabinos messiânicos,
que é por isso que precisaram de Judas para prender Jesus, porque os discípulos ficaram tão parecidos com ele, se moviam como ele, falavam como ele, que era bem capaz um romano pegar um Pedro errado achando que era Cristo. Aí Judas falou: o que eu beijar vocês prendem, porque o resto é tudo igual. É tudo parecido com Jesus, tem o jeito dele, o estilo dele, o cheiro dele, fala como ele, se move como ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro, ele é o máximo, ele está em todos. Agora, se eu fosse você, eu não dava aleluia agora não, porque o que a gente mais faz hoje é tirar Jesus do centro. É quando celebridadezinhas medíocres tentam brilhar mais do que o sol da justiça. É quando a gente faz de tudo para que no púlpito a gente apareça mais do que Jesus. Jesus é o Deus que se move entre humildes, entre gente pequena, entre gente que precisa, que é carente, dependente da graça. Dizem os sociólogos que sabe como é que pobre te agradece? Pedindo mais. Porque pobre sabe que quem tem para dar pode dar mais. Deus é o único Deus da história que se moveu entre pobres. Jesus é o único homem da história a se preocupar, o único herói da literatura a se preocupar com mulheres grávidas. É um Deus que se preocupa com o oprimido, o que fica para o lado, o que sofre, o que parte por dores, aquele que vem na crise. E ele sabe que dor é uma coisa tão nossa, que ele avisa para os discípulos: eu vou para o Pai, mas está vindo aí um consolador, não é para quem ganhou, é para quem perdeu. Está vindo consolo aí, vai doer mais, mas vem consolo. Andem com o Deus do consolo. O andar cristão é um andar tropeçando em dores, mas andar ao lado do Consolador, aquele que tem a proposta que sara as dores da vida. Está dando para entender? Mateus coloca um detalhe que é fácil de passar despercebido por nós. Ele diz assim que os 11 se prostram diante de Jesus em adoração. Olha o que o texto diz no versículo 16, olha. Os 11 discípulos foram para Galiléia. Aí o versículo 17, quando viram os 11, quando viram, o adoraram. E aí a frase que eu mais gosto, vírgula, mas alguns duvidaram. Quantas vezes na sua vida de fé você já viu alguém falar, não duvida? A gente acha que fé é essa certeza teimosa, e não é. Porque se eu tiver certeza de tudo, eu já não preciso de fé. Fé é exatamente quando tudo diz que não. Quando eu não vejo, quando eu duvido, quando eu só estou pela graça. É o Pai que olha para Jesus e fala, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Fé não tem a ver com quanto eu consigo dizer, determinar, proclamar, possuir, trazer tudo para mim. Fé tem a ver com quanto eu tenho certeza que não vai dar, mas aqui dentro uma esperança ainda se mantém acesa. Paulo vai dizer que Abraão, contra a esperança, em esperança creu. Pensa na frase. É quando você não tem mais como, não há por onde optar, e aí você faz a opção mais maluca de todas, que é acreditar no caráter de Deus. É entender que às vezes as piores pessoas do universo são as que Deus chama para serem as melhores. Aliás, isso é um grande mistério da igreja. Todas as igrejas que você for na face da terra, tem gente que a sociedade não daria um tostão. E Jesus deu até a última gota de sangue. Igreja não é um ambiente de heróis, não é um X-Men da fé, Liga da Justiça Divina. Aqui não tem super-homem, Mulher Maravilha. Aqui tem gente que erra, que fracassa, que falha. Quer ver uma coisa? Você já se ajoelhou um dia para orar na cama e acabou dormindo? Alguém aqui já fez isso? Porque eu já. Eu me lembro uma vez lá em Goiânia, logo que eu mudei para Goiânia, minha tia foi visitar a gente lá. Aí um dia de manhã, assim, eu estou sentado no sofá da casa, minha tia vem. Vem com a cara estranha, assim, falou para mim, meu filho, preciso conversar com você. Mas não é de tia para sobrinho, é de ovelha para pastor. Falei, pronto, a tia pecou. Essas conversas aí é conversa de pecado, né? Falei, lá vem a tia. Aí eu fiquei pensando, como é que a tia conseguiu pecar à noite? Assim, o que ela fez? Ela falou para mim, assim, desesperada, assim, eu vi que ela estava sofrendo. Ela disse, olha, ajoelhei ontem para orar, pequei demais, ajoelhei ontem para orar, e quando eu fui ver eu estava dormindo, meu filho, eu estava babando, assim, de lado, eu acordei e falei, Deus, me perdoa, Senhor, tua filha é má, o que eu fiz, olha aí. Eu vi que ela estava triste, e alguns religiosos, eles são mestres em explodir buracos de alma. Alguns mestres são da igreja, alguns religiosos nossos, são especialistas em afundar as pessoas. Eles pegam essas coisas e transformam no ápice da crueldade.
São aqueles que vão visitar alguém no hospital caçando pecados. É o olhar endemoniado dos discípulos. Quem pecou, Senhor, para ele nascer assim? Jesus diz, nem ele nem os pais, ele é melhor que vocês. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Falei para ela, tia, não tem nada que eu goste mais do que ver meu filho dormir. Eu faço ele dormir no meu colo, na época ele tinha o quê? 5 anos mais ou menos. Eu faço ele dormir no meu colo, levo ele para a cama e deixo ele lá. E fico olhando ele dormir, o sono que ele tem eu nunca mais vou ter. Aquele sono, quem tem criança pequena sabe, aquele sono que às vezes até você fica até preocupado, meu Deus, será que está respirando, né? Aquele sono extraordinário. Eu disse, eu fico lá vendo ele dormir, tio. Falei, Deus é seu pai. Ontem a senhora foi dormir, ele pegou a senhora no colo, o carinho foi tão bom que não deu tempo, dormiu ali mesmo. Em paz deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu filho chegou para mim um dia e disse, eu não sei se é filho de filósofo, é meio maluco também. Meu filho chegou para mim e disse, pai, o que é morrer? Sabe aquelas que ele dá assim, criança, dá aquelas perguntas, né, de arrebentar a gente assim, sem pensar. Pai, o que é morrer? Eu falei para ele, filho, quando você dorme, dorme aonde? No seu colo. Quando acorda, acorda aonde? Na minha cama, pai. Como é que você chegou lá? Ele ficou pensando um tempão, sei lá. Falei, quando você dormiu, dormiu aqui comigo. Aí eu fui lá, coloquei você na cama, cobri você, eu te dei um beijo, eu orei por você, eu abençoei sua vida. Você dormiu em paz porque você sabe que tem um pai que trabalha por você, que mantém a sua vida. Amanhã você vai levantar, vai brincar, vai para a escola porque você tem um pai. Morrer é isso. Só que quando você abrir os olhos, vai estar no colo de um pai infinitamente melhor do que eu e numa cama infinitamente melhor do que a sua. Só vai mudar de dimensão, mas você vai estar bem no centro da Jerusalém celestial, de um pai que mantém todos os pais do mundo. Muda o foco aqui essa manhã, deixa o Espírito Santo limpar a sua visão, para você entender de uma vez por todas que o que importa aqui dentro são gente, pessoas, vida, gente com quem Deus trabalha, gente normal, trabalhando com normais, de um Deus que é sobrenatural e mesmo assim resolveu andar entre normais. Essa é a grande lição da Bíblia. Se você quiser expandir a mente ao que tange a discipulado e espiritualidade, olha para o Cristo encarnado, morto e depois ressuscitado. Ele é o foco. É nele que a gente se move. A gente também vive a encarnação da graça. Vivemos isso em nós. Mortos para o pecado. A grande coisa que a gente faz aqui na igreja é morrer. Morre para o mundo, para os pecados, para os desejos, para as crises. Aí se levanta. E uma vez levantado é ressurreto no Cristo. A W. Tozer, Eden Wilson Tozer, um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele disse uma frase numa de suas mensagens que me marcou muito. Ele disse, diante da cruz de Cristo, você só tem 2 escolhas. Ou você foge dela, ou você morre nela. Por isso que Paulo fala, crucificai a carne. Você pega a sua carne e bota na cruz, porque se ela estiver lá, não está aqui, ó. Aqui está livre para a ação do Espírito Santo. Diante da cruz só tem 2 chances. Ou você foge dela, ou você morre nela. Se você morrer nela, está participando do mistério da morte de Cristo, porque foi numa cruz que Cristo morreu. E quem participa do mistério da morte de Cristo, pela Bíblia é chamado de corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Agora, se você é corpo de Cristo, e Cristo ressuscitou, se a cabeça levantou, o corpo não fica deitado. Quem participou da morte, participa da ressurreição, faz parte do mistério completo do corpo de Cristo. Você faz parte desse processo, amém? Diante da nossa atitude, olha que tremendo, olha o que esse texto está explicando para mim e para você. Vem os discípulos, uns adoraram, outros duvidaram. Diante de Jesus, até hoje, toda a nossa fé cristã vai ser uma mescla de adoração e dúvida, de crise e glória, triunfo e fracasso, domingo e sexta-feira. É um princípio bíblico processual, todo momento, é um padrão. Você vê esse padrão nos Salmos 22, 23, 24. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A angústia da cruz. É a sexta-feira da crise. Aí vem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Ele me unge, Ele me guia, Ele me leva
entrega total. É o sábado do descanso, da sepultura. Até chegar o 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. É o domingo da glória. Sexta, sábado e domingo. O processo de fracasso, tragédia e triunfo. É quando a gente entende uma das coisas mais tremendas da fé cristã. Na fé cristã, você não vai viver o tempo todo de apoteose, arrebentando o tempo todo. Vai ter dia de crise, dia de problemas, dias normais e dias de triunfo. Porque na igreja, diante de Jesus, você adora e duvida. Os discípulos passaram por isso. Deu para entender? Olha que tremendo o que ele diz aí no texto. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Eu gosto de Jesus não dizer, gente, olha, sou eu mesmo. Não, ele simplesmente se aproxima. Ele sabe que agora vem num formato de extraordinário que causa mais espanto do que fé. E se tem uma coisa que Jesus ensinou para nós é que o poder pode conquistar tudo, mas não conquista o amor. O amor de Jesus não é imposto pelo poder, é pela convivência, é pela relação, é pelo toque, é por andar junto, comer com os discípulos. Jesus não sai impondo nada para ninguém. Ele não é um Deus de apertar pescoços, é um Deus de proposta, de conversa, de cura. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada mais contraditório do que um cristianismo triste. De gente pesada, complicada, espírito de gravidade, o cara só cai, não desce nunca. Nunca sobe, não tem leveza, não tem alegria, tudo é ruim, tudo é estranho. Já viu aqueles cristãos que são completamente destruídos? É tudo ruim, tudo esquisito. O cara vem em tudo quanto é campanha, tudo quanto é sala pastoral, ele nunca cresce, nunca avança, nunca tem liberdade, nunca tem leveza. A vida inteira angustiado com tudo e com todos. Chega no final da vida com reumatismo de alma. Injuriado com todo mundo. A fé cristã liberta, é livre. Você é livre para adorar a Cristo, é livre para abençoar a gente. A sua vida é um chamado da leveza. Por onde você vai, toca pessoas. Jesus era tão extraordinário que Zaqueu, que é um publicano, um homem de dinheiro, sobe numa árvore só para ver ele passar. Eu só quero ver ele passar. Como é bom andar como Jesus andava, numa leveza que instiga as pessoas, que para o mundo para fazer a gente andar. Tem 3 verbos que Jesus conjugou enquanto andou por aqui: comer, andar, viver. 3 coisas que os crentes de hoje quase não já faz. Sabe o que eu quero que você entenda aqui essa manhã? Não existe nenhuma excelência num discipulado que é só de fazer tudo formatado, configurado, tudo bem feitinho. É quando a gente acha, não, agora o cara está pronto, porque ele já sabe o nosso beabá, sabe como fazer, sabe como virar, sabe como andar. Ele já fala Pai Senhor e não Pai de Deus. E a gente cria um robozinho teológico, um Frankenstein Júnior. O que Deus procura de nós é uma coisa tão mais pura, tão mais leve, tão mais simples. Experimente a liberdade que vem da palavra. Você é livre, e a liberdade que vem sobre você é para te transformar num ser humano feliz, que entende a glória de Deus e que o mundo olha para você e quer imitar o que vê na sua vida, porque sabe que o que existe em você não é uma fachada, não é um projeto, não é um caras e bocas, não é um teatro, é real. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria a você. O Cristo que você adora é real? Já parou para pensar nisso? Quer ver uma coisa que eu acho extraordinário? Se tem uma coisa que Jesus fez que as mulheres vão amar, é que Jesus resgatou o feminino. Se o primeiro olhar para o fruto proibido veio de uma mulher, Eva, o primeiro olhar para o Cristo ressurreto também vem de uma, é Maria. Os discípulos estão lá morrendo de medo do Império Romano, os homens, mas elas estão lá. Sabe o que as mulheres fazem? Elas pegam incenso, perfume, mirra, que era caro, ou seja, fizeram vaquinha, rasparam o tacho, compraram um monte de coisa da Natura e foram para onde? Para o túmulo, de madrugada. Pensa no risco. Imagina o risco que essas mulheres correram. Mas elas vão, porque elas têm uma certeza no coração: não interessa se ele está morto, não interessa se a lógica é que a partir do momento que está morto, a putrefação vem, então vai cheirar mal. Enquanto a gente estiver vivo e tiver dinheiro, nosso mestre vai cheirar bem. Coisa de mulher, delicadeza. Elas vão para o túmulo para passar perfume. E elas vão preocupadas, quem é que vai rolar a pedra? Porque falta homem agora, nessas horas, para o trabalho pesado. Elas esqueceram que Jesus diz: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Quando chegaram lá, a pedra já tinha sido rolada, o trabalho já tinha sido feito. E sabe o que Jesus faz? Olha para mim, Jesus é um Deus de reações. Se é com delicadeza que elas vêm, é com delicadeza que ele sai. Ele é o único homem capaz de sair de um túmulo e deixar os lençóis dobrados. Que mulher gosta disso?
são as mulheres que estão vindo com detalhes. Eu saio com gentileza, elegância, detalhe. Sai da morte, mas deixa o lençol dobrado, que é para todo mundo saber. Não teve bandido, porque bandido não tem tempo para fazer isso. Mas teve um Cristo capaz de sair do túmulo, olhar nos olhos de uma mulher e dizer para ela: a partir de hoje, ninguém mais pode apontar o dedo para você e dizer que a culpa é de Eva e a sua. Em mim, as mulheres estão livres para ser quem são, para se assumirem. Liberdade total. Tanto é que a Bíblia diz: ela pensou que ele fosse o jardineiro. Acertou em cheio. É o jardineiro que voltou para o jardim para trazer de volta a esperança e a vida no mundo e colocar tudo em equilíbrio de novo. Entendeu? O que significa dizer que na igreja genuína, igreja onde Jesus é o centro, igreja onde a palavra é o foco, não existe machismo. Não há lugar para machismo ridículo. Eu estava numa igreja esses dias, o irmão falou para mim assim: pastor, no grupo de Jesus não tinha nenhuma mulher. Falei: irmão, então nem eu nem o senhor podia entrar, porque também não tinha brasileiro, né? Era só judeu, né? Se é por categoria, está todo mundo aqui fora. Discipulado de Jesus, não existe sexo, não existe guerra do sexo, não existe o preconceito miserável que a gente faz com quem é de nosso e quem não é nosso. O que existe no reino de Jesus é a capacidade profunda de transformar todo mundo em gente parecido com Ele, cada vez mais parecido com Cristo. Quer ver? Você vê bem isso em João. João é um evangelista que trabalha com muito detalhes. Tem 2 capítulos de João que trabalham isso num nível profundo. Capítulo 3 e 4. No capítulo 3, Jesus fala com um homem. Aí no capítulo 4 é com uma mulher. Capítulo 3, o homem tem nome, porque se acha importante. Nicodemos. No capítulo 4, a mulher talvez nem lembre o nome que tem. É só uma samaritana. Capítulo 3 tem a ver com os elementos do tempo, vento, sopra onde quer. Capítulo 4, o elemento muda. É água, mas é elemento, é na terra, é do mesmo jeito. Olha, no capítulo 3, ele fala com o homem de noite. No capítulo 4, fala com a mulher. O homem está fugindo dos outros de noite e a mulher fugindo das outras meio-dia. Ou seja, o evangelho é para todo mundo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e em todo tempo são alvos os teus vestidos e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça, integral, qualquer dia, qualquer tempo, qualquer pessoa. Você não perde a oportunidade de tocar vidas. Isso tudo que eu disse aqui é para você ter uma certeza. Guarda o que eu vou te dizer. Não existe discipulado quando a gente tenta criar um clube divino, onde só os certos podem entrar, onde só quem tem fé, onde quem duvida não entra. Olha para mim, se pessoas que duvidam, pessoas que fracassam, pessoas que negam, pessoas que erram, pessoas que fazem um monte de coisa errada, não pudessem entrar no grupo de Jesus, como é que a gente ia fazer com esses 11 aqui? Porque esses 11 aqui, ó, tirando Judas, imagina, é Pedro, que é complicadinho. Olha para mim, você acha mesmo que Pedro era tão bom de espada, que de noite ele consegue cortar a orelha de um homem? Irmão, ele mediu, foi na cabeça, é que ele errou, graças a Deus. Ele foi para matar. Olha o grupo que Jesus tem. Lembra que eu falei ontem do Simão, o Zelote? Um partido extremista, um terrorista infiltrado no grupo. É aquele que fala para Jesus: Senhor, se é para matar, deixa comigo, eu vou com tudo, eu arranco sangue mesmo. E ele vai aprender que no grupo de Jesus ninguém tira sangue, mas vai ter que compartilhar o seu na história, porque todos eles aqui, ó, vão morrer tudo trucidado, tirando João, é ou não é? Em outras palavras, vocês, eu, nós aqui, ó, nós somos chamados para entender uma das coisas mais tremendas da Bíblia. A fé cristã nos faz sofrer pelo mundo. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó: eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Está mandando para onde? Para a morte. A ovelha é um animal frágil, não corre muito, não tem ferocidade. E se você perguntar para um lobo qual é o teu prato principal, ele vai salivar e dizer ovelha. É o primeiro que vem na mente. É mais fácil de pegar, se não tiver pastor então, pelo amor de Deus. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Está mandando para onde? Para ser despedaçado, dilapidado, destruído. É Jesus dizendo para mim e para você que se a gente não sangra mais pelo pecado do mundo, não somos mais igreja. Se você não chora pelas dores do mundo, não é mais igreja. Se o que incomoda o mundo não incomoda você, não é mais igreja. Se a miséria desse país não incomoda a igreja, ela não é igreja. Se toda a lama que corre nesse país não incomoda a igreja, ela não é igreja. Porque nós não somos um reinadozinho rival dentro de 4 paredes. Nós somos sal e luz que precisam fazer diferença nessa nação para a glória de Deus. O país precisa de uma igreja que se faça vista lá fora, que faça diferença no mundo, que toque vidas, relevante, inspiradora, diferente. Se a gente não entende isso,
a gente descamba para um processo de igreja nazista, onde todo mundo bonitinho, ajeitado, clube divino, perfeito, só entra quem canta bem, só entra quem faz. Eu me lembro que eu fui numa igreja no Rio de Janeiro, e uma irmã no final do culto perguntou para mim assim, falou para mim, pastor, estou com um problema muito sério, e começou a chorar. Falou, olha, eu amo louvar a Deus, é a coisa que eu mais amo fazer, ela falou para mim. Aí disse, só que tem um problema, pastor, eu sou muito desafinado. Eu já fui expulsa do coral, das irmãs. Mas eu quero cantar, pastor, como é que eu faço? Sabe aquelas pessoas que têm que fazer a quinta voz? Aquela que você só mexe a boca? Eu chamei ela no canto e falei, eu gostei de uma frase que a senhora falou para mim aí no começo. A senhora disse que ama louvar a Deus, é isso mesmo? Ela falou, a coisa que eu mais amo fazer é louvar a Deus. Eu falei, irmã, olha, pessoal do coral aí que me desculpe, mas pode cantar. Rasga o verbo. Mais forte que a senhora puder, o mais alto. E geralmente desafinado não tem ouvido musical, então ele canta mesmo, não está nem aí. Ele canta mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque se o combustível do seu louvor é o amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus é o combustível do seu louvor. Portanto, seu louvor chega no céu e lá Deus corrige a melodia, porque lá não entra nada errado. Quando chega lá, a senhora canta melhor do que qualquer cantor metido a besta aqui embaixo, porque o seu louvor é feito pelo combustível da graça. No peito dos desafinados também nasce a adoração. Alguns duvidam, outros creem. Sejam bem-vindos à igreja, o ambiente dos tortos, dos complicados, mas o lugar onde a graça se derrama, onde existe espaço para Deus agir. Abra novamente a sua Bíblia no texto que nós lemos, Mateus 28. Nós vamos dar sequência nesse pensamento aqui. Mateus 28, do 16 ao 20. Que é um texto tão profundo, com tantas lições para as nossas vidas essa manhã. Esse texto geralmente é conhecido por quem faz teologia como a grande comissão, né? Que tem se tornado em alguns lugares a grande omissão. É um texto que chama a gente para uma conversa mais séria. Então, é muito importante que a gente vai pensar aqui essa manhã. E eu quero dizer uma coisa antes da gente entrar em alguns pontos que eu quero mostrar aqui. Quando a gente trata de discipulado, de conversa na igreja, de diálogo, a gente está numa igreja que tem 100 anos de história, Assembleia de Deus. E é um movimento que cresceu mais de massa do que de relações. E isso feriu muito a gente. Hoje nós nos tornamos uma igreja muito grande, mas uma igreja que exatamente por ser tão grande, peca tanto nos relacionamentos. Isso é muito sério. Relações. É você entender que aqui dentro você precisa de amigos, de pessoas que te ajudem e que você também possa ajudar. Criar uma rede de interconexão. A Bíblia mostra isso. O que Jesus fez com esses discípulos foi se abrir. Quer ver uma coisa? Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e não tinha ninguém. Só ele que foi levado pelo Espírito e o diabo que tentou ele. Ou seja, só tinha Jesus, o Espírito e o diabo, só. Não tinha ninguém por perto, não tinha cinegrafista amador, ninguém com celular tirando foto, não tinha paparazzi, ou não é? Como é que a gente ficou sabendo que Jesus foi tentado? Já parou para pensar nisso? Não tinha ninguém lá, como é que a gente ficou sabendo? Mais ainda, como é que os discípulos, Mateus, como é que Lucas, que é um pesquisador, escreveu sobre a tentação se ninguém estava lá? Sabe o que é isso? Jesus tinha um grupo de discípulos com quem ele podia se abrir. Jesus chegou para os discípulos e disse, gente, fui tentado. O diabo me tentou agora, e foi assim, 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 e eu pelo Espírito venci. Sabe por que nós temos muitos obreiros que caem? Porque não tem ninguém para quem abrir o coração e dizer, eu fui tentado. Porque em muitas igrejas hoje, se você falar para o irmão que está sendo tentado, o cara já diz que você pecou, joga no Facebook e te detona. É ou não é? Jesus tinha amigos, homens a quem ele podia dizer, fui tentado, mas eu venci. E porque eu venci, vocês também vão vencer. Ou seja, na vivência cristã, na comunhão, na conversa, a gente pode ser salvo. Existe salvação na conversa. Essa coisa de você entender que o pecado pode te atingir, as tentações vão te atingir. Porque olha para mim, Jesus foi filho de Deus e mesmo assim foi tentado. Porque Deus, mesmo Deus, escuta o que eu vou te dizer, mesmo Deus
só teve um filho sem pecado, que é Cristo. Mas nem Deus teve filho sem tentação, porque até Jesus foi tentado. Significa que nós aqui seremos em algum ponto da vida tentados. Mas graças a Deus, que se estivermos fixados em Cristo e ajudados na comunhão da igreja, a gente prevalece. Deu para entender? É extremamente importante compreender o poder das relações, da conversa com os irmãos. Não tem nada mais diabólico, mais satânico, mais demoníaco do que uma igreja de falsos. De gente que você não pode se abrir. De gente que em nome de uma suposta santidade odeia você. Isso é diabólico, isso é terrivelmente mortal. Uma igreja genuína é aquela onde eu posso contar os piores podres da minha vida, porque eu sei que você não vai me destruir, mas em me amando, você vai me ajudar a sarar. Amém? Não sai um amém difícil? Fala a verdade. Porque se for para a gente sacoalhar a gente, o que mais tem é podre, não é não? Aliás, a Bíblia já deixou isso bem claro nesse texto que a gente leu aqui. Ó. Olha os discípulos, quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Esse ponto é chave, é fundamental para a gente entender. Eu quero mostrar algumas coisas aos irmãos à luz desse texto essa manhã, para a gente fechar essa nossa conversa aqui. Primeira coisa que eu quero que você note aí, ó, é essa palavrinha que some da gente aqui na leitura do texto que nós lemos. Mantenha aí, ó, Mateus 28, do 16 ao 20. O texto diz que Jesus, os 11 discípulos foram para Galileia. Sabe por quê? Porque o nosso discipulado não tem compromisso com poder, tem compromisso com servos. Guarda o que eu vou te dizer aqui essa manhã. Nosso discipulado não passa pelas coisas sufocantes do poder, não é tentativa de poder. Ou seja, nós não fazemos uma leitura do mundo, a igreja não faz essa leitura do mundo. Olha para a igreja e procura alguém que tenha capacidade de ser chefe, líder tribal, que manda mais, que controla mais, que fala mais grosso. A igreja não tem esse tipo de coronelismo. Na igreja o que sobrevive é a capacidade que a gente tem de sair de cena e de ser cada vez mais servo de Jesus. Só que eu vou falar uma coisa muito séria a vocês aqui hoje. No nosso jeito evangeliquez, a malandragem gospel, a gente criou uma coisa chamada servo. Sabe quem é o servo? O original grego, de fato, não é servo. A palavra de original grego, sabe qual é? Escravo. É que escravo é palavra pesada para nós, é ou não é? Você chega na igreja e fala, quem aqui é servo? Aí todo mundo levanta a mão, até chora, até aqueles que mandam nos outros. Chora, né? Agora se você fala assim, quem aqui quer ser escravo? Aí já fica mais ruim. Porque escravo é um negócio complicado. A imagem do servo que vem à sua mente é alguém servindo, até bonitinho, ajeitado. Mas a imagem do escravo que vem à sua mente é alguém acorrentado. Não é? Escravo na cultura judaica não tinha nome. Era um indivíduo que servia só ao seu senhor e mais nada. Vou mostrar uma cena para você na Bíblia que é, para mim, uma das mais empolgantes. Ela me emociona. É quando Paulo diz assim, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é isso? Escravidão. Eu vou fazer uma analogia, só para você entender bem isso. Olha para mim. Digamos que nós sejamos uma fazenda. Aí digamos que o pastor Pedro fosse o dono da fazenda. E ele me chamava assim, ó, eu sou um escravo dele. E ele me chama assim, ó, dava um grito no meio da fazenda. Escravo! Aí eu vinha, sempre de cabeça baixa. Porque o escravo não levantava o queixo para olhar para ninguém, é cabeça baixa. E ele me chamava e dizia, ó, eu tive numa madeireira aí no centro da cidade de Sara, eu achei umas madeiras muito boas lá para minha fazenda aqui, deixei minha marca nelas. Era assim, ó, ele ia lá no centro de Sara, olhava uma madeira, gostei dessa madeira, vai dar certo lá, pegava o anel dele e marcava. Quando ele marcava aquela madeira, era dele. Aí ele dizia para o dono da madeireira, meu escravo, está vindo aí, vai levar as madeiras, porque ele não vai fazer esse trabalho pesado, ele tem escravo para isso. Então ele chegava na fazenda e gritava, escravo, aí eu vinha. Quando eu chegava para ele, ele falava assim, ó, vai lá na madeireira buscar as madeiras que me pertencem. E eu dizia, sim senhor, saía com 2 passos para trás, para olhar para ele ainda. Depois virava as costas e saía. Chegava na madeireira, em público, dizia, meu senhor, o pastor Pedro, meu senhor, me mandou aqui que buscasse as madeiras que lhe pertencem. Aí vinha uma parte terrível de ser escravo, humilhação. Porque em público eu tinha que provar que era escravo dele. Porque simplesmente não podia chegar lá e falar, eu sou escravo dele, pegava a madeira e ia embora. O homem da madeireira tinha que confrontar a marca que estava na madeira com a marca que o escravo trazia, a ferro, ou no peito ou nas costas.
Então, em público, tinha que abrir a blusa, humilhação, meio nu, como Cristo foi crucificado. Aí vinha um homem assim, dava aquela olhada na imagem, olhava na madeira. É verdade, é tua, pode levar. Aí pegava a madeira aqui nas costas e chegava. Quando colocava a madeira aos pés do meu Senhor, dizia uma frase em grego: tetelestai, está feito. Fui e voltei, cumpri a tua ordem, é para isso que eu existo. Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mundo, rasga a minha roupa que você vai ver a quem eu pertenço. Jesus no alto da cruz disse: está consumado. Sabe qual foi a palavra que ele usou? Tetelestai, Pai, está feito. O teu escravo, o servo por excelência, eu fui e voltei, cumpri a minha ordem, e agora eu volto para ti, porque eu te pertenço. Você é escravo de Cristo, irmão? Escravo de Jesus. Não tem nome, não tem identidade, não tem pompa, não tem orgulho, não tem aplauso, não tem mídia, não tem tapete vermelho, não tem chofé. Escravo de Cristo existe, se legitima enquanto trabalha. Ele existe para a glória de Deus. Ele faz tudo para que Deus seja honrado. Ele sai de cena em qualquer situação. Acontece com Moisés. Moisés chega no alto do monte, Deus mostra toda a terra, de norte a sul. O coração do velho Moisés quase sai pela boca. Ele sabe que a terra é real. Atravessou ali e você está do outro lado. Chega na terra, pisa no sonho. E Deus fala: você não vai. Vai ficar aí. Porque como servo, olha que tremendo, como um profeta, Moisés passou toda a mensagem do povo a Deus, sem contradizer nem diminuir. Como sacerdote, ele representou o povo diante de Deus com toda a paixão possível. Mas como servo, sai de cena no monte, para que na entrada da terra toda a glória seja só de Deus. Moisés não está lá para receber aplauso, tapinha nas costas, nem ganhar placa. Ele já tem aquilo que precisa, a aprovação fantástica do seu Senhor. Sai daqui hoje como escravo de Jesus. É o maior troféu que você vai ter na vida. É a maior celebração que existe. Servo de Jesus Cristo, escravo dele. Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Agora olha que tremendo. Não basta você crer no ressuscitado, crer em Cristo. É preciso deixar Jerusalém, os delírios de dominação, e ir para a simplicidade. É trocar de agenda. É o que Jesus fala para os discípulos aqui, ó. Aos 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Olha que tremendo. Jesus ressuscitou e falou para os discípulos: gente, agora não é hora de bombar, não é hora de ir para Jerusalém, não é hora de tomar o reino de Roma, não é hora de dar golpe civil, nada disso. É hora de descer. Desçam para Galileia. Vão para lá que eu vou encontrar com vocês. Vai para baixo. Desçam, cada vez mais desçam. Quem crê no ressuscitado faz o caminho de baixo. Quem crê no ressuscitado aceita a agenda do servo. Rasga as promissórias que existem do poder, da dominação. Como eu tenho orado por uma igreja que abra a mão do poder. Nós temos uma igreja ainda hoje, onde tem gente que, se ele chegar na porta ali e ver que alguém sentou na cadeira dele, ele vai para casa desviado, mas não senta no meio dos irmãos. Dominado por ânsias de poder. Tem gente que é capaz de matar para estar no púlpito. Briga porque quer falar, não porque tem algo a dizer. Deus está chamando escravos, homens e mulheres de sandália, que saem com avental sujo, arrastando pela vida, dizendo: eu trabalho, e o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. As minhas mãos são um instrumento que o Senhor usa para fazer história. Troca de agenda, irmão. Deixa fora a agenda do escravo, pega a agenda do serviço, aquela que te legitima como igreja. Tem muita gente que se conforma em passar anos na igreja sem apresentar uma alma a Jesus. Anos na igreja atrapalhando o serviço dos outros. Tem gente que inferniza a igreja a ponto do diabo tirar férias. Você foi chamado para facilitar trajetórias, ampliar horizontes. Foi chamado para pegar a gente pela mão. Eu me lembro de uma vez em casa, um amigo meu me ligou. Falou: rapaz, um pastor me ligou. Olha só, um irmão ligou para ele de madrugada. Ele era pastor de uma igreja grande em São Paulo. O irmão ligou para ele de madrugada, falando: pastor, e todo empolgado, recebi um convite, vamos lá comigo. Vamos assistir um pregador aí, que quando o cara tira o terno, o povo tudo cai. Vamos lá cair? Ué, o convite é pecaminoso em si. Vamos cair, né? E o meu amigo falou assim: irmão, desculpa a minha ignorância, mas eu não gosto de sermão que joga para o chão.
Eu quero ser mão para levantar o cara que caiu, secar a lágrima do aflito, abraçar o indivíduo que precisa de cura. Eu não creio em mensagem que joga no chão, mas eu creio naquela que levanta do chão. Eu não creio em mensagem que te faz pular, mas creio naquela que te faz andar. Todo o nosso discipulado passa pela autocompreensão do Cristo dos humildes. Descer para Galileia. Vocês estão entendendo isso? Descer para Galileia, a parte de baixo. É onde a coisa acontece. É não precisar ficar o tempo todo se auto-justificando a todo momento. Você tem uma coisa que me irrita, é um indivíduo que fica a todo momento dizendo, eu sou doutor, eu já me formei, isso, aquilo, outro. Nicodemos também era. Sabe o que Jesus falou para ele? Nasce, menino, nasce de novo. Eu sou doutor em Israel, e daí? Nasce. Eu não tenho contato com doutor, eu tenho contato com bebê. Deixa eu pegar você no colo, brincar com você, deixa eu ser teu pai. Jesus trabalha com gente pequena, que é capaz o suficiente do descida. São os caminhos de baixo, Galileia da vida. Guarda aí do seu lugar, Galileia, é a mente, trocar de agenda. Sabe por quê? O reino de Deus começa a aparecer nesse monte da Galileia. Esse monte sinaliza a configuração da igreja. Quanto mais a gente desce, mais próximo fica. Ou seja, o Cristo ressuscitado e os discípulos ao mesmo tempo são uma mistura do que a gente é na igreja hoje. O Cristo extraordinário e os crentes incrédulos. É uma frase esquisita, mas é crente incrédulo. Todo dia a gente está nisso. É por isso que todo dia tem que pegar a cruz. Tem dia que você crê, tem dia que não crê. O problema de hoje é que a gente vive o evangelho 3G, grana, glamour e gambiarra. E esse evangelho 3G é um perigo, irmão. Todo dia alguém inventa uma coisa nova, já notaram isso? É a tentação do consumo, do sucesso, que confunde crente com cliente, igreja com shopping, pastor com vendedor de Deus. Todo dia alguém cria uma coisa nova, cada dia que passa. E a gente não precisa de nada novo, olha para mim. A igreja não precisa de inovação, ela precisa de renovação. Voltar para a palavra. Quanto mais ela está aqui, mais ela cresce. Quanto mais a igreja está em Cristo, mais ela compreende as antilógicas da graça. Se você quiser subir, tem que descer. Se quiser receber, precisa dar. Se quiser rir, tem que chorar. Em Cristo é o contrário. A igreja só é igreja quando abre mão das agendas de dominação do outro. Quando não impõe, mas propõe. Quando não força, mas convida. Sabe o que é interessante, irmão? É preciso tomar muito cuidado com a conjunção de igreja. Você quer ver uma coisa? Judas está na mesa com Jesus. Está na ceia com Jesus. E mesmo assim o diabo enche o coração dele na ceia. Jesus estava 40 dias em jejum. O diabo foi lá e tentou. Porque o diabo não reconhece lugares sagrados e nem situações sagradas. Ele tenta. É a agenda dele. Lutero diz que quando você vai ler a Bíblia é o momento que o diabo mais se apresenta. Porque ele tenta seu coração interpretar de acordo com o que você quer, não do que a Bíblia está dizendo. Ele trabalha na imaginação, não na interpretação. É muito sério isso. É nessa configuração da igreja que você pode se perder. Aqui dentro existem as melhores e as piores pessoas do mundo. Gente que vai ser uma bênção, gente que vai ser uma tragédia para você. Gente que é pedra onde você constrói um castelo. Gente que é pedra onde você tropeça e cai com a boca no pó. Estão dentro da igreja, na configuração de todos. Por isso que o texto diz, adoraram, mas duvidaram. Estão diante do Cristo, mas ainda tropeçam. Estão diante do Cristo, mas ainda perguntam, mostra-nos o Pai. Jesus fala, mas eu estou com vocês há tanto tempo. A igreja é essa mescla de acertos e erros. Aqui vai ter dia que você vai cantar demais, vai ter dia que não vai cantar nada. Teve uma vez na minha casa, eu estava morando em São Paulo, e chegou um rapaz lá, bateu palma, minha esposa foi olhar assim, falou para mim, deve ter advogado aí, o cara estava todo arrumado, de terno, gravata, enfiou até um ferrinho na gravata aqui, sabe? Aquele ferrinho assim, botou um ferrinho na gravata, sapato de 2 cores, aquele de dançar de noite, né? 2 cores, uma pasta, um óculos. Depois eu fiquei sabendo que não precisava de óculos, usava para posar de intelectual. Aí entrou lá em casa, sentou, eu fiquei até meio preocupado, pensei que era um oficial de justiça, né? Falei, irmão, eu quero ser um pregador, falou para mim. Falei, irmão, você pregar metade do que está vestido, tá bom. Né? Questão do marketing aí, é isso aí mesmo que os caras usam hoje. Aí conversamos, ele virou um amigo meu, muito chegado, gente boa. Mas uma coisa eu falei para ele, eu falei, olha, vai ter um dia. Engraçado que eu falei isso para ele, mas guardei para mim. Falei, vai ter um dia que você vai preparar o melhor esboço que você puder. Perfeito nas regras da homilética, da oratória. Vai ser fantástico. Você vai olhar para o esboço assim e vai falar, vou detonar hoje.
Você vai para o culto, vai ficar torcendo para os irmãos cantar rápido, para chegar a hora de se assumir. Você vai dar um show. Só que quando você pegar o microfone, as letras vão embaralhar, o de cima vai para baixo, de baixo para cima, vai subir, abaixar. Você não vai entender nada, você vai ficar desesperado. O relógio vai passar irritantemente devagar. E quando você olhar moído, vencido pelo tempo, são 8:20 ainda. Você vai ter que abrir mão do orgulho, entregar o microfone, descer moído, do jeito que deveria ter subido. Deus só trabalha com escravos, gente moído pela graça de Deus. O que existe aqui hoje é um homem atrás de um sermão. O que existe atrás do discipulado é um homem, é uma mulher que Deus moe para extrair o puro azeite da graça. É daí que vem, das moendas de Deus, das santas feridas de Jesus. Que você saia daqui essa manhã com uma certeza no seu coração: Deus abate exaltados, mas dá sua graça aos humildes. É Galileia. Está entendendo? É para baixo que se desce. A agenda começa aí, ó. Esse monte aqui, olha que tremendo. Os discípulos nada mais são do que um grupo de homens que vai começar a história. E sabe como que eles começam? Esperando. Não é retornando para Jerusalém, o lugar das perdas mais dolorosas. Interessante isso. Os discípulos vão começar, é a primeira igreja que começa esperando. Deus podia dar um ponto de início, faça isso, isso, isso. Ele manda ficar quieto. Agora sim, vai para Jerusalém e fica lá esperando que o Espírito vai descer. Entre Jesus e o Espírito descer é o tempo mais perigoso da igreja. Sabe o que eles fazem? Aquilo que eu falei ontem. Todo discipulado começa com oração. Eles ficam esperando, orando. E ficam lá junto, orando. Crente, quando não tem o que fazer, ora. E eles ficam em oração, esperando. Na Jerusalém, uma igreja que começa esperando. Tem um túmulo de uma irmã na Suécia, que só tem uma frase no túmulo: esperando. Eu sei que um dia ele vai me chamar. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus começa uma grande igreja, dando para ela não uma estação, nem um ponto de partida, mas um jeito de esperar. Sabe por quê? Porque a igreja não tem a última palavra. É Deus quem dá direção, é Deus quem fala se precisa ir, se tem que parar, se tem que ficar, se tem que avançar, se deve investir, se não deve investir. A Ele deve ser consultado o tempo todo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer isso. Não são os nossos esquemas. Não é que a gente é bom. Olha para mim aqui, ó. Não é que essa igreja é tão boa e conseguiu construir um templo bom e extraordinário. É porque Deus ainda está aqui. Deus não quer saber se essa igreja é capaz de encher um ginásio. Ele quer saber se Ele ainda enche você. Ele só quer saber se Ele ainda é o centro da sua vida, da sua teologia, da sua história, do seu discipulado, do seu ministério, do seu cântico, de tudo que você faz aqui. Galileia é isso. Um povo que espera, um povo que volta para baixo, um povo que abre mão dos delírios. Sabe por quê? Os discípulos estão com certo, ainda tem uns problemas na mente deles. O que Jesus está fazendo aqui é leitura. Esses discípulos ainda estão preocupados assim: peraí, se o mestre agora venceu a morte, ele vai arrebentar. Ele vai chegar aqui e vai tomar Roma. Só que interessante, Jesus podia ter transformado a ressurreição numa coisa midiática poderosa. Jesus poderia, no alto da cruz, antes de dar o brado, falar: olha para mim aqui todo mundo. Aí todo mundo carado diz: daqui 3 dias quero todo mundo, chama a imprensa, chama todo mundo na porta do túmulo, vocês vão ver algo extraordinário. Filmem, marquem, vai ser apoteótico. Jesus não fez isso. Ele não transformou a ressurreição em algo midiático. Transformou a ressurreição numa coisa que se conversa entre iguais e se chama pelo nome. Avise aos meus discípulos e a Pedro que eu vou estar esperando lá na Galileia. Coisa de gente da intimidade. O maior de todos os milagres foi feito às clandestinas, de madrugada, para gente pequena, que não fica dormindo até tarde, que ouve quando o mestre chama. Sabe por quê? Porque a igreja não tem compromisso com a mídia, com marketing, nem com sistema. A igreja é o único lugar do mundo onde você faz e não mostra, porque aqui é tudo pela graça. Você faz e fica quietinho, deixa só o Espírito agir, porque toda honra, glória, louvor, adoração vem dele e é para ele. Ele é o centro, ele é dono de tudo. A ele glória. Esse monte aqui, não é uma parada final, é um ponto de partida. Porque crer no Cristo ressuscitado obriga a gente a sair do monte e ir para Jerusalém, de Jerusalém para as nações.
Mateus enfatiza aqui, portanto, ide e fazei discípulos, não súditos. Mateus entende que o reino de Jesus não é um reino político, é um reino de alma, espiritual, verdadeiro, profundo. Façam discípulos, não façam reinos. Ou seja, ele não chamou a gente para criar um reino rival, pequenos impérios que ficam destruindo todo mundo. Ele chamou a gente para criar o reino da graça, da inclusão, não da exclusão. Eu não sei por que tem igrejas que amam excluir as pessoas. Tem gente que faz isso com alegria, está excluído. Até escorre assim um veneninho na ponta da língua assim, pinga no terno. Está excluído. Isso devia doer na nossa alma, no fundo da alma. O que Deus está pedindo de nós aqui hoje é uma consciência tão profunda do valor que esse irmão do seu lado tem. Céu para você tem a ver com esse irmão aí, Olha para mim, não existe céu solitário. Se você vai para o céu, tem a ver com esse irmão aí, Tem a ver com intimidade, com comunhão, com partilha. Até Deus é uma comunhão de amor, trindade. Tudo tem a ver com isso. É muito sério isso. Tem a ver com essa intimidade, com estar junto. O problema, sabe qual é? A Bíblia faz umas coisas às vezes que assusta a gente. Por exemplo, Jesus diz assim, naquele dia, 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Estarão 2 numa cama. Um será levado e o outro só amanhã quando acordar. Não é? Olha o que a Bíblia faz. Racha nos 50%. Se Jesus essa manhã rachasse essa igreja em 50%, em qual metade você estaria? Na que vai ou na que vai ficar com o templo? Quem é você aqui hoje para Jesus? Religioso, crente ou escravo? Porque o que Deus procura aqui hoje são os escravos dele. Aqueles que quando ele chamar, sabem o nome que tem. Escuta o que eu vou te dizer, céu não é lugar de celebridade. A Bíblia diz que chegando no céu a gente recebe uma pedrinha com um nome escrito só nosso e que só Deus conhece. Portanto, céu é lugar de anônimos. Ninguém sabe teu nome, não tem mídia, não tem etiqueta, não tem rótulo, mas tem intimidade. Quando ele chamar, você sabe que é você, porque só você e ele tem essa junção perfeita do nome. Galileia. Todo o nosso chamado de discipulado é para baixo. Ficou claro isso? É preciso que você entenda isso. Mateus vai citar Galileia porque ele devolve a gente ao começo. Ele nos convida a repetir a experiência de Jesus. Jesus, quando, olha que tremendo, sai do batismo, vai para o deserto, é tentado, de lá vai para Galileia. Assim que Jesus sai do deserto, da tentação que ele vence, e vai começar o ministério dele, ele desce para Galileia. Agora ele está com os discípulos, ele sabe que vai para o Pai, ele sopra sobre os discípulos, dá a eles o mesmo começo que ele teve. Vai para Galileia, comecem onde eu comecei, façam o que eu fiz. Ou seja, todo discipulado excelente faz o que Jesus faz. Imita Jesus, tem a ver com ele. É a imitatio Dei, uma das mais extraordinárias experiências da história da igreja. A imitação de Cristo. Gente parecida com Jesus. Chega a ser um absurdo, 100 anos de Assembleia de Deus, mas a gente tem que falar no púlpito da Assembleia de Deus que precisamos amar Jesus. Porque fica fácil se apaixonar pelos outros, pelos acessórios, pelas coisas que tem ao redor. Tem gente que é tão fascinada com Apocalipse e anjos e coisas, só que o Apocalipse todo aponta para Cristo. Você fica todo empolgado com o envelope e não lê a carta. Jesus é o foco, ele é o centro, ele é tudo, ele é a essência, ele é tudo em todos, fora dele nada existe, nada subsiste sem Jesus. Se você quer sair daqui hoje completamente crente, precisa amar Jesus acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima dos rótulos, dos cargos, acima de todo o movimento de igreja, de toda a religião. Ame Jesus. Tem envolvimento íntimo e pessoal com ele. Jesus amado. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse Jesus simples, esse Jesus da Galileia, é fácil de ser esquecido. Até a mãe dele esqueceu ele. Imagina. Depois de um dia de caminhada que olhou para trás e falou, cadê Jesus? Ficou. De tão simples que é, foi esquecido pelos parentes. Imagina por nós. Eu já tive em alguns congressos que a sensação que eu tenho é que Jesus não foi. Ou se foi, não pôde entrar. Igreja de Laodiceia. Estou à porta e bato. É um Jesus que fica do lado de fora.
mas não pode entrar na igreja. Algumas das nossas igrejas funcionam tão bem que eu tenho a sensação de que o desejo deles é botar uma plaquinha lá fora, sob nova direção. Aqui manda a gente. Eu estava numa igreja em São Paulo que a moça falou para mim: pastor, a nossa igreja aqui, ó, tudo funciona perfeitamente. Aqui tudo funciona no jeito. A gente nem precisa de pastor. Aqui funciona no piloto automático. Falei para ela, o nome disso é entropia. Todo sistema abandonado à sua própria tese tende a se autodestruir. Não é? Deus deu pastores à igreja porque a igreja não é uma máquina, não é uma nave, nem um sistema. A igreja é feita de gente. É ovelhas. E ovelha tem que ter pastor para cuidar do rebanho, para alimentar a ovelha, para gritar e espantar o lobo. A igreja tem pastor. É bom a gente entender isso. Uma coisa passa e a gente não percebe. No meio do movimento evangélico, aquela coisa toda, o tempo todo, e a gente vai deixando a coisa passar, flui, não percebe. Por isso que Jesus faz todo esse movimento, joga na Galileia, faz o percurso ser todo abrangente, a vocação toda, começo, meio e fim, é introdução, ensino e escatologia. E o próprio Jesus deu o exemplo de tudo isso que ele está falando para os discípulos. Uma coisa que a gente passa despercebido, mas que é importante para entender esse texto, é que antes de tudo isso aqui acontecer, Jesus está na mesa da ceia, está com seus discípulos, e ele vai lá e lava os pés dos discípulos, um por um, inclusive o de Judas, que ele vai trair depois. Imagina, você já parou para pensar no fato de que Jesus lavou os pés de Judas? Ele lavou o de Judas, lava os pés de Pedro, Pedro cheio de coisa, crente, sabe aqueles crentes que precisam tomar umas disciplinas de vez em quando de Jesus? O senhor não vai me lavar não, então tá fora, Pedro. Não, então lava tu, também não, Pedro. É equilíbrio, aqui é equilibrado. Não vem com paranoia não, Pedro. Vou lavar teu pé. Jesus lava os pés dos discípulos, na mesa. Agora olha para mim aqui, ó. Antes dele começar a lavar os pés, sabe o que estava acontecendo na mesa? Briguinha de crente. A Bíblia diz que entre eles uma confusão. Quem de nós é o maior aí? Jesus fala, um de vocês vai me trair. Aí começa aquela confusão. Pergunta aí quem que é. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus levanta da mesa. Jesus fez uma coisa que é difícil a gente explicar para brasileiro. Para isso você precisa ter uma imersão na cultura judaica. Para brasileiro fica difícil a gente captar a profundidade disso. Porque na época, na cultura judaica, o mais baixo tipo de escravo, aquele que não tem habilidade para fazer nada, era aquele que ficava praticamente o dia inteiro de peito nu, só com uma coisa em volta aqui, embaixo, sem sandália. E ele ficava na porta da casa. E todo convidado que chegava, ele ia lá e lavava os pés. Era só isso que ele sabia fazer, não tinha habilidade para mais nada. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada, lava o pé. É o mais baixo grau. Agora imagina que você está na mesa com o seu mestre, o homem que você viu curar cego, levantar paralítico, ressuscitar mortos. Você viu ele gritar Lázaro, e Lázaro sair vivo. Você está lá conversando na mesa, aquela coisa toda, e conversa e come, toma vinho e tá. De repente você vê que Jesus levanta e sai. Quando volta, ele volta sem a parte de cima, envolto com uma toalha. Perfeito escravo. Se essa mesa judaica não fosse no chão, os caras tinham caído da mesa. Aquela é no chão. Pensa no susto que os judeus tomaram. Foi a mesa mais assustadora para a mente judaica. Jesus aparece como escravo, vestido como escravo. E sabe o que Jesus faz? Pega uma bacia, enche de água, bota o pé aí, e começa a lavar os pés. Irmãos, o que Jesus fez foi a mais violenta inversão de todos os tempos. Naquele dia, quem quisesse orar não precisava levantar para cima a cabeça, bastava olhar para baixo, porque os rostos de Deus estavam refletidos na água da bacia, misturada com os pés do pobre. Olha onde Jesus botou Deus. Ele acabou com qualquer mentalidade de domínio que o discípulo tivesse. Todos os discípulos tremeram na base. Se algum deles tinha qualquer senso de delírio, teve que jogar fora. Porque se Deus foi colocado no chão, ninguém mais podia ir para cima. Judeu não come sangue de jeito nenhum. Tem uma culinária judaica chamada kosher, que é passada de mãe para filha, ensinada até as técnicas mais sutis para arrancar sangue, até a última gota de sangue da carne, porque o judeu não come. Isso vem da mentalidade judaica o tempo todo. Tinha até um teste quando a menina ia casar, dava um pedaço de bife para ela extrair todo aquele sangue dali. Se não passasse no teste, não casava. Só o judeu na mesa. E Jesus olha para ele e fala, vocês querem ter parte comigo? Queremos, mestre. Bebam meu sangue. Imagina o susto.
bebam meu sangue. Sabe qual é o susto maior? É ele que é o mestre. Em público morrer. Ele morre em público. Dá o último suspiro em público. Portanto, todo e qualquer servo de Cristo aqui hoje não pode ser mais do que morrer. Somos chamados a se auto-aniquilar na frente do mundo. Ninguém aqui é chamado a aparecer, brilhar, bombar, detonar. É chamado para morrer. Quando você morre na frente do mundo, o mundo sabe, deixou de existir alguém orgulhoso, miserável. Está surgindo uma nova vida, nascido do alto, pertencente a Cristo, que tem um novo DNA. Esse é chamado cristão. Tudo começa embaixo. Na revolução dos humildes, na desconstrução da grandeza, no Cristo que sai da mesa principal, abandona o posto, o centro, o alvo, desce, veste roupa de escravo, mete a mão na água e lava o pé do pobre. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu quero que você guarde uma coisa na sua mente. Jesus não te chamou para ser grande. Ele não chamou ninguém para ser grande pastor, grande cantora, grande pregador, grande missionário. Ele nunca chamou ninguém para ser grande. Chamou todo mundo para ser escravo, pequeno, embaixo, na Galileia da vida. É quando a gente desce que encontra Jesus. É quando a gente desce que o discipulado acontece. Tudo embaixo, tudo pequeno, tudo nivelado por baixo. É tão tremendo quando você entende isso. A agenda da Galileia é a mesma agenda da ressurreição. A mesma agenda do deserto. Ele foi tentado no deserto, venceu no deserto, desceu para a Galileia. Ele ressuscitou em Jerusalém, desceu para a Galileia. É na Galileia que começa o nosso discipulado. Traduzindo numa frase bem simples, comece a olhar para o lado. Veja gente pequena, gente frágil, gente que carece de Jesus. Fuja de toda a tentação da visibilidade. Fuja de todos os aplausos, de todos os holofotes. Um dos grandes escritores da história da igreja, um indivíduo que morreu aos 28 anos de idade, tuberculose, Murray McCheyne. Ele disse uma frase que eu amei. Ele diz assim, numa de suas mensagens, no final da mensagem, ele diz: meus irmãos, peço-vos que não me aplaudam ao final dessa mensagem. Porque à medida que vocês aplaudem, os barulhos ensurdecedores do aplauso crescem. Minha alma gosta disso, só que ao mesmo tempo sinto um pesar no fundo da alma. Porque à medida que os aplausos aumentam, diminui a voz do meu Deus. E eu sou fascinado pela voz do meu Deus. Então, abaixem os aplausos para eu escutar o sussurro do meu Deus. Comece na Galileia, comece embaixo. Pede hoje para o Espírito Santo te pegar pela mão e levar para baixo. A gente sair daqui hoje com uma espiritualidade mais pura, mais simples. Que não precisa de títulos, pompas, honras. Não precisa enrolar, fazer um linguajar todo cheio de técnica. Para que isso? Nós estamos com um Deus que encosta num pescador e fala: vem comigo que eu vou te fazer pescar gente. É da humildade, é da intimidade, é da coisa do chão. É esse Deus que a gente está servindo aqui de manhã. Um Deus simples o suficiente para olhar para nós. É esse Deus simples o suficiente para se encantar com a gente. É esse Deus simples o suficiente para amar a gente. Amar defeituosos como eu, como você. Gente que erra, tropeça, fracassa. Salmo 139 diz que ele conhece de longe os nossos pensamentos. Já pensou se ele jogasse seu pensamento 5 minutos no telão, irmão? Mesmo assim ele ama a gente. Não há nada mais extraordinário do que isso. Não tem nada que possa mais encher a alma do que isso. Eu tenho mais uma coisa para te mostrar aqui nesse texto. Olha aqui que diz a primeira frase do versículo 16, os 11. Essa frase, escuta o que eu vou te dizer aqui. Na cultura judaica existem alguns números que são considerados números tristes. 11 é um. Porque judeu tem muita coisa com 12. São 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 portas, 12 pedras, 12 tribos. Para o judeu 11 é a quebra da totalidade, é 12 menos 1, falta alguém. É número triste, é número de quebra, número de perda, número de fracasso. Não completou o quadro, falta um. O que Mateus está fazendo aqui é um lamento. Os 11, perdemos um. Até o grupo de Jesus teve perdas, ele perdeu um. Isso aqui significa para mim e para você que nenhum discipulado na igreja pode ser perfeito se não sente a falta dos que saíram. Nós temos um problema grave na igreja que a gente acha que discipulado é só para quem chega. E os que saíram?
E os perdidos dentro da igreja? Que carecem tanto de discipulado, porque já se perderam no todo, no processo. Sabe o que faz o filho pródigo voltar para casa? A lembrança que ele tem da casa. Quando ele está lá embaixo, no fundo do poço, querendo comer o que os porcos comem, a Bíblia diz que a primeira coisa que vem à mente dele é uma lembrança. Na casa do meu pai, até os empregados comem bem. Ele lembrou do que acontecia na senzala da fazenda. Entre os escravos havia comida. Sobra lá o que falta aqui. Sabe o que significa isso? Como igreja, nós somos chamados a termos uma comunhão tão tremenda na nossa convivência, que se alguém desviar daqui e for para longe, quando chegar lá ele tem que voltar pelo caminho da memória, porque ele sabe que aqui tem pão, aqui tem alegria, aqui tem abraço, aqui tem gente que me ama, aqui eu posso voltar, tem pai e tenho casa. Tem muita gente que não volta porque não consegue lembrar de nada que seja bom. Ele só lembra de gente que fica julgando ele o tempo inteiro, se achando mais santo que tudo e todos. Ele só lembra de cobranças miseráveis. Ele só lembra de uma convivência brutal, destroços humanos, mordeduras terríveis. A igreja é chamada para ser um jardim, mas jardim de Éden, não de túmulos. 11. Mais do que isso, olha para mim aqui, o grupo continua grupo. Sabe por quê? Porque Jesus perdeu um, mas não jogou os 12 fora com ele. Ele perdeu um, mas ainda tem 11. Vai ter gente na igreja que vai dar escândalo, vai fazer problema, vai sujar o nome da igreja. Mas eu não preciso destruir os outros irmãos por causa de um. Tem gente boa na igreja ainda hoje. Tem pilantras nos púlpitos? Tem, mas ainda tem homens de Deus. Tem pastor terrível? Tem, mas ainda tem pastores de Deus. Judas é só um, a gente ainda tem 11. E é neles que a gente investe, porque eles são capazes de mudar o mundo. É isso que o texto aponta para nós aqui, ó. Será que nós sentimos a falta dos irmãos? Será que ainda choramos as derrotas do irmão? Dói em nós aquilo que deforma o corpo? Escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Se existe uma coisa que destrói qualquer projeto sério de discipulado, é egoísmo de igreja. De gente que ainda não se importa com quem sai, com quem se perde, com quem se fere. De não ir atrás, de não se importar, de não buscar. Nós vivemos numa sociedade hoje que é a sociedade do despertencimento. Ninguém se pertence mais, tudo se perde numa velocidade incrível. É uma sociedade que nem as coisas duram mais. É difícil você encontrar um irmão que ainda tem o primeiro celular. Fica trocando até achar aquele que voa, é ou não é? Porque nessa sociedade nossa tudo passa muito rápido, ninguém se pertence. A lógica hoje é casa e descasa amanhã. Eu lembro quando eu fui casado, tenho 12 anos de casado, a mulher perguntou para nós, assina aqui nessa linha pontilhada que em caso de divórcio é mais fácil. Falei, já vem assim agora, casamento com autodestruição, aperta que explode. É fácil. Sociedade de despertencimento. Sabe o que significa isso na igreja? É gente que entra aqui, não é abordado por ninguém, não é abraçado por ninguém, ele fica solto, desconectado, não conhece ninguém, não conhece nada. E ele simplesmente vai embora e ninguém percebe. E ainda tem aquele tipo de gente que é o pior tipo de crente da igreja, que diz, tem que estar aqui por causa de Jesus, só que Jesus se revela em você. Ele não aparece aqui em cima do púlpito e diz, olha, é por causa de mim. Ele vai se revelar através de você. Jesus não vai aparecer no céu ali fora para você crer. Para você crer, você vai ter que olhar para mim. Eu vou ter que mostrar Cristo para você. Sou eu quem mostra Cristo para você. E esse discipulado se faz assim, ó. De gente que se perde porque não tem carinho, não tem abraço, ninguém conversa. Uma das classes que mais se perdem nas igrejas de hoje são adolescentes, num processo de reconhecimento de si mesmo no mundo, terrível processo, e ninguém entende, ninguém escuta, ninguém fala. É um culto perigoso, aquele culto que você entra, presta seu culto, não está nem aí para ninguém. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. É muito mais culto para Deus você sentar do lado de alguém sofrendo aí, abraçá-lo e consolá-lo, do que sentar do lado, ignorar a pessoa e ficar dando aleluia o culto inteiro. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se tem um culto que mexe com alguém, é quando a gente ganha uma alma. Até o céu faz festa. Que você aqui hoje faz daqui com uma certeza no seu coração. Eu creio no Espírito que me transformou para transformar vidas. Eu creio no Espírito que me chamou para chamar vidas. Eu creio no Espírito que me levantou para levantar vidas. O que faço em mim, Deus também faz nos outros. Ou seja, aquilo que a igreja realiza, também realiza ela como igreja. Devagar você vai aprendendo isso. Essas coisas vão mostrando para a gente, é tão forte isso. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Um dos grandes problemas que a gente vê hoje é que ao mesmo tempo que a gente vai abandonando os feridos para que eles morram à luz da estrada,
Não tem mais a ideia do bom samaritano. O bom samaritano, ele trabalha com a ideia do próximo. Quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo, em curta distância, redefino a agenda para a viagem, mas não deixo morrer. Sabe por que muita gente não faz isso hoje? Porque entrou nos meios evangélicos uma teologia terrível chamada teologia da vingança. Sabe qual é? Você vai estar lá na plateia e eu no palco. Espiritualidade é lá sabor de mel. Você é diabética, a tua vitória tem sabor de mel, você está perdido, irmão. Né? Sabe as vingancinhas sagradas? Eu vou vencer e aí você vai ver. Eu lembro da irmã contando, eu sonhei que eu fui arrebatada. E no arrebatamento eu estava vendo o povo lá embaixo, eu falei, tá vendo aí? Vocês não vão, eu vou. Eu não sei para onde ela estava indo, mas para o céu não era. Porque no céu só entra arrependido. Não entra ninguém com um pacotinho de vingança, com a agenda lotada de nome, para falar, Senhor, ó, arrebenta com esse aqui, com aquele lá e com aquele outro ali, porque eles não me ouviram na terra. Enquanto prevalecer na nossa vida sensos de vingança, não estamos adorando ao Deus certo. Porque o Deus certo diz, a mim pertence a vingança. A vocês é a graça, é o perdão, é o relacionamento, é a convivência, é o abraço, é a graça, pura graça de Deus. Quero encerrar aqui hoje. Vocês já estão cansados? Quero te mostrar uma coisa prática do que a igreja faz. Quando a igreja está no mundo, ela faz isso. Eu estava lendo esses dias uma ilustração. Uma irmã crente, professora, e ela tinha uma aluna na classe que odiava ela, só por ela ser cristã, assim, de graça. Não gostava de crente, também não gostava dela. Um dia essa aluna chega em casa, ela pega uma caixa de sapato, bota um gato morto dentro da caixa, imagina, põe um pouco de lama, fecha a caixa, papel de presente, faz um lacinho, bem bonitinho, e manda pelo correio para a professora. A professora está em casa, de repente o correio grita lá, ó, correio! E ela vai lá fora, vem aquele presentão pesado, grande. Ela pega aquele presente, fica toda feliz, porque eu não sei você, mas se o presente é grande, eu estou alegre, né? Aqueles pequenininhos assim, de meia, nós abrimos depois, né? Aí ela pega aquele presentão assim, toda feliz, olha no remetente, tem o nome da garota. Chega para o marido e fala, olha meu amor, que maravilha, essa menina me odeia, não sei nem porquê, nunca fiz nada para ela, mas eu tenho orado por ela. Eu acho que Deus está tocando nela, mandou um presente para mim aqui, ó, nem meu aniversário. Colocou o presentão em cima da mesa, rasgou o pacote. Quando ela abre a tampa, eu preciso que você imagine. Imagina a cena. Tem um gato morto lá dentro, lama. O cheiro é terrível, embrulha o estômago. Ela se afasta, e eu vou dizer uma coisa muito séria a você. Deus só tem compromisso com honestos. Nunca levante a mão no culto só porque alguém mandou. Nunca glorifique só porque alguém sugestionou. Culto sugestionado é demoníaco. Foi o diabo quem disse, vou te dar tudo se você me adorar. Esse evangelho é satânico. Deus só trabalha com honestos. Essa moça não pegou esse presente e saiu, aleluia, eu te agradeço, Senhor, por isso. Não, ela foi injuriada. E eu vou dizer uma coisa para você. No dia que você estiver mais nervoso, vai orar. As melhores orações nascem da raiva. É tão tremenda que todas as orações raivosas estão nos salmos. Os salmos são feitos de orações nervosas. Acorda, Deus, onde é que o Senhor estava? Vem aqui, Jesus. Salmos são gritos da alma. Tem um que eu gosto demais, que é quando Davi fala assim, ó, porventura eu te louvarei na sepultura. Olha o que Davi fala para Deus. Está cercado por Saul tentando caçar ele para matar, ele dá aquela olhada assim e fala para Deus, Deus, quando eu pego a minha harpa aqui, ó, e começo a cantar, o Senhor gosta, vai negar? Davi está aí, se me matar eu não canto mais, que eu nunca vi defunto cantar, agora se vira. E Deus salva Davi para ele continuar cantando. Porque Deus trabalha com honestos. A mulher ficou injuriada, foi para dentro do quarto, gritando. Sabe o que é bom da oração de raiva? Não dá tempo de você fazer coisa de crente. Sabe? Ajoelhar, orar, limpar a cara, nada disso. Você entra falando, a alma vai falando do jeito que vem. Ela entrou no quarto injuriada, nem fechar o olho, ela fechou. Olhando para Deus, oh, Deus, o que eu fiz? Por que essa menina faz isso? Só que enquanto ela está gritando com Deus, ela olhou em cima do guarda-roupa e viu uma caixa maior. Aí começa a revolução da graça. As Galileias da vida. Os escravos de Cristo. Aqueles que ao invés de bater de novo, oferecem a outra face. Sabe por que Jesus mandou dar outra face? Porque ele sabe que a gente tem duas caras. Olha o que ela fez. Foi lá, pegou aquela caixa maior, botou em cima da mesa. Olhou, viu que a caixa é maior que a outra.
Pegou o melhor perfume que tinha, começou a perfumar todas as extremidades, a tampa da caixa, comprou um buquê de rosas, botou dentro, colocou uma Bíblia, escreveu um bilhete, colocou lá dentro, fechou o papel de presente, fez um lacinho e devolve pelo correio. Agora imagina, a situação é violentamente oposta. Quem recebe uma caixa aí maior é a menina. Aí eu pergunto a você que está aqui hoje, você sabendo aquilo que você mandou, recebendo uma caixa maior da pessoa para quem você mandou, você abriria essa caixa? Abriria. A curiosidade acompanha o ser humano desde o Éden. Irmão. Você chega para a criança e fala assim, ó, não põe o dedo na tomada que dá choque. Quando você virar as costas, a mente dela vai produzir uma pergunta. O que é choque? Ela nunca tomou. Ela põe o dedo lá, volta com cara de oprimida e nunca mais peca. É ou não é? Porque ela sabe agora o que é choque. A ideia corresponde ao pecado, é ou não é? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Nunca tinham ido a um velório. O diabo falou, morrer é legal. Você come aquilo lá, você morre. Você fica igual a Deus, olha que bom. Eles morreram e a gente também. A história de uma morte. Agora olha que incrível. A menina recebe uma caixa maior. Aí bota a caixa em cima da mesa e fica ali. Abre ou não abre? Vai que é um cachorro, né? A caixa é maior. Então ela começa de lado assim, vai tirando os durex de longe. Porque todo pecador age com base nele. Se eu mandei pecado, eu vou receber pecado. É só isso que ele pensa. É por isso que a graça de Deus revoluciona. Porque ela age quando você não espera. Surpreende. Ela empurra a tampa porque ela pensa assim, se o cheiro for ruim, eu nem olho. Só que no que ela empurra a tampa, surge um cheiro bom. E muda tudo. Lógica. Existe uma lei chamada lei da verdade na filosofia. A verdade não pode ser antagônica, ou seja, isso aqui não pode ser ao mesmo tempo um microfone e um celular. Ou um ou outro, os dois ao mesmo tempo não compete, não cria. Lógica, se o cheiro é bom, o conteúdo corresponde a isso. Porque de algo ruim não pode exalar um cheiro bom. Seria altamente contraditório na essência. Se é bom, o cheiro é bom. Então ela olha para aquilo, o cheiro é bom, abre a tampa da caixa, toda empolgada, respira aquele ar, tira o buquê de rosas, cheira, começa uma revolução neurológica extraordinária. O sangue, quando você está em emoção, ele circula com mais velocidade, bombeia mais. Você tem perda de memória, por isso que esquece tudo que estudou para a prova, é emoção. Ela nem lembra mais que ela mandou um presente, ela sabe que agora ela tem um, e é grande, e é bom. Então aquele cheiro, tira o buquê, tira a Bíblia, olha lá no fundo da caixa tem um bilhetinho. Ela pega o bilhete, sabe o que está escrito? Cada um dá aquilo que tem. Quem só tem miséria é só isso que dá. Mas eu não. Eu tenho o bom perfume de Cristo. Eu vou perfumar a história. Vou devolver graça para a sua vida. Vou mandar história para você. Eu vou transformar a sua casa. O Cristo que habita em mim é capaz de transformar males em graça. Você está vivo aqui hoje porque um dia foi isso que Jesus fez por você. Ele transformou tudo de ruim que você tinha. Ele absorveu na cruz e transformou em graça. Fica de pé com a permissão do pastor, por favor. Eu quero orar com você aqui hoje. Eu queria pedir para você segurar na mão do seu irmão aí. Vamos orar juntos, comunhão. Como se fôssemos os 11, que vai para a Galileia, que desce, que precisa da graça de Deus, que não consegue fazer nada sozinho, que precisa desse irmão aí, ó. Você precisa desse irmão. É junto. Assim que a gente cresce. Igreja é feita de celebração do outro, de comunhão o tempo todo, unidade, percepção das mesmas diferenças, saber que a graça de Deus age na gente num nível mais profundo, mais íntimo. Eu preciso de você, você de mim. É uma comunhão de intimidade, é uma certeza da cruz. É na comunhão que a gente cresce. É na graça de Deus que a coisa se fortalece. Excelência de um discipulado verdadeiro começa na oração, flui para a comunhão, atinge o aflito, nos faz descer para as Galileias da vida e nos faz ressurretos em Cristo. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua graça aqui essa manhã. Obrigado porque o teu Espírito se move nas nossas entranhas, na nossa alma. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto da Tua graça, tanto de Ti. O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? Para onde nós iríamos sem a Tua graça, Pai? Purifica-nos. Leva-nos cada vez mais aos caminhos das Galileias da vida. Enche-nos, Senhor.
Precisamos de Ti, Pai. Porque sem a Tua presença não prestamos para nada, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque é a Tua presença, Senhor, que nos faz sair daqui transformados. É a Tua presença, Pai, que nos restaura. Só tenho palavras para Te agradecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.